Segundo o Censo de 2010, a população brasileira ultrapassou 190 milhões de pessoas. Em comparação com o Censo de 2000, ocorreu um aumento de cerca de 20 milhões de pessoas. Esse número demonstra que o crescimento da população brasileira no período foi de 12,3%. Essa taxa é inferior ao observado na década anterior, que era de 15,6% entre 1991 e 2000. Essas mudanças populacionais são explicadas pela transição demográfica, como envelhecimento, que é causado pela combinação da queda da taxa de fecundidade com o aumento da expectativa de vida. Enfim, o censo confirma uma tendência importante. A população continua crescendo, mas a um ritmo cada vez menor. O censo de 2010 também verificou um aumento de urbanização. Esse processo teve início em 1950, quando as indústrias se desenvolveram e as cidades cresceram, onde as condições de vida eram melhores que no campo. A população teve então mais acesso à infraestrutura, diminuindo as taxas de mortalidade. Isso causou um aumento na população brasileira. Mas essa urbanização também trouxe prejuízos, como o aumento da violência. Já nos anos 60, a população diminuiu porque a taxa de natalidade caiu. As mulheres passaram a trabalhar cada vez mais fora de casa, e esse novo papel assumido por elas na sociedade é um dos principais fatores dessa redução. O surgimento dos anticoncepcionais também é responsável por essa queda. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. No Brasil, nas últimas décadas, houve uma queda no crescimento vegetativo, ou seja, os números da mortalidade diminuíram, assim como os de nascimento. Essa nova realidade é chamada de transição demográfica, e esse processo influenciará nas pirâmides etárias, que são fundamentais para planejar o bem-estar social do país. A pirâmide é um gráfico que mostra a composição da população por idade, sexo e ainda seu ritmo de crescimento. O Brasil é um país populoso, mas em contrapartida é um país mal povoado, porque sua densidade demográfica é baixa, cerca de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Densidade demográfica é a relação entre uma área e o número de pessoas que a ocupa. É importante lembrar que a densidade demográfica corresponde a uma média da distribuição populacional, pois existem lugares com mais gente por metro quadrado e também com menos gente por metro quadrado, dentro de um mesmo país. Essa diferença de distribuição populacional tem raízes no processo histórico de povoamento do território brasileiro. Os colonizadores consolidaram primeiramente o povoamento da zona costeira, que produzia mercadorias para exportação. Mais tarde, as migrações internas, que são os deslocamentos populacionais dentro de um país, também contribuem para essa distribuição. Os ciclos econômicos que marcaram o Brasil estão diretamente ligados com essas migrações. No fim do século XVI e início do século XVII, os criadores de gado do litoral nordestino migraram para o sertão. Mais tarde, nordestinos e paulistas para as regiões mineradoras de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Logo após, no século XIX, os mineiros dirigiram-se para a cafeicultura paulista. Ainda no mesmo século, os nordestinos foram para a Amazônia devido ao ciclo da borracha. E mais recentemente, no século XX, os nordestinos dirigiram-se para a construção de Brasília. O êxodo rural, onde ocorre uma transferência das pessoas da zona rural para a zona urbana, é o exemplo clássico das migrações internas. Essas pessoas se dirigem para as cidades em busca de melhores condições de vida e trabalho. Morava no sítio e vim para a cidade porque não tinha condições para a gente trabalhar no sítio, era só plantação, essas coisas, era mais para os nossos pais, né, que já são mais velhos. Daí resolvi vir para a cidade para arrumar serviço, aí para estudar também, né. Nos últimos anos, a clássica migração do Nordeste para o Sudeste tem dividido espaço com a inversão desse fluxo. Ou seja, muitos nordestinos desempregados estão voltando para sua terra de origem. Além disso, uma nova corrente migratória está surgindo, destacando novas áreas como o Norte e o Centro-Oeste, devido ao desenvolvimento agropecuário dessas regiões. Eu sou do interior da Bahia, né, Nordeste, fica a 400 km da capital, Salvador, sou de Juazeiro, Bahia. Por que eu procurei sair do interior e trabalhar na capital, cidade grande? Primeiro pela dificuldade que a gente tem lá, de, por exemplo, de fazer um curso, de se aperfeiçoar em alguma área, alguma profissão e não ter oportunidade da nossa cidade. Então, devido às amizades, recebi uma proposta para trabalhar na cidade grande, né, que é uma área industrial, onde eu me aprimorei, fiz uns cursos, e é também questão de salário, né, pela qualidade de vida.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil.